Olá, internauta! Você viu na reportagem que quase tudo hoje pode ser reciclado e nós separamos duas dicas exclusivas para o site do Jornal Hoje. Quem nos ajuda é o engenheiro ambiental José Roberto Paulilo Gomes. O que é que a gente vai fazer? Ellen, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos fazer uma composteira. Primeiro, rapidamente, o que é uma composteira? É você pegar e aproveitar o resto de comida que você tem em casa. Só recomendo não pegar resto de carne, arroz, feijão, mas o resto que a gente tem no dia a dia, por exemplo, casca de ovo, casca de fruta, resto de vegetal como alface. E nós podemos montar numa garrafa PET. Se eu tivesse um ambiente maior, poderia fazer maior, mas claro que num ambiente menor, um apartamento, por exemplo, nós podemos fazer uma composteira. O que é que eu faço? Pego uma garrafa PET, corto uma parte dela, corto apenas o suficiente para que ela levante, para depois a gente poder fechar. A tampa depois eu vou tirar, porque ele tem que ter circulação de ar. Eu faço furinhos aqui no fundo dela também para essa circulação. E o que a gente vai fazer? Vamos montar? Vamos lá. Seria interessante que nós fizéssemos o seguinte, colocássemos jornal, se tiver serragem, pode ser feita com serragem. Qual o motivo de você colocar o jornal? Perceba que eu estou colocando ele em sanfona, que é para ocorrer a passagem de ar e para que ele possa ter o efeito de tirar a umidade da água que vai ser formada aqui. Então já é o suficiente um pouquinho, já que a nossa composteira é uma composteira pequenininha, já é o suficiente com essa quantidade de jornal. Ele pode ficar nesse cantinho mesmo, não tem problema. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cobrir com uma camada de terra. Tem que ser uma terra especial? Não, terra normal. Depois a gente pode fazer, depois ela vai ficar adubada com o próprio composto orgânico e eu não preciso de nada de especial. Uma camadinha de terra, sacudir. Depois, aqui o que é que eu tenho? Casca de ovo. Eu vou picar essa casca de ovo para que ela não fique muito grande. Opa, por favor. Porque o ideal é que quanto menor, mais fácil a decomposição. Então a gente vai colocar casca de ovo. Eu tenho aqui, vamos picar um pouquinho? Eu tenho alface. Vou picar alface. Estou colocando aqui. É quase uma lasanha de lixo, tá? Então a gente vai colocar um pouquinho de casca de fruta. Cascas de fruta. Estou colocando aqui. E aqui eu tenho café. Você me ajuda? Borra de café. Sobrou o café, ao invés de eu pegar e jogar fora, o que é que eu fiz? Trouxe aqui para minha composteira. Coloquei o lixo, o que é que eu faço? Cubro com terra. Depois de coberto, tira a tampa. Pronto, ela está pronta. Eu não vou molhar agora, porque eu já vim com essa terra um tanto quanto úmida. O interessante, se a sua terra estiver um pouco seca, que a gente molhe um pouco, mas não a ponto de ficar encharcada, ela não pode encharcar. Isso daqui ele vai ficar em torno de 45 dias, 60 dias, já está pronta a minha compostagem. Seria interessante que, pelo menos uma vez por semana, a gente mexesse um pouquinho. Esse volume ele vai diminuir, inclusive. Aí eu posso colocar mais lixo, posso colocar mais resto de frutas, resto de vegetais. Eu posso ir enchendo e cobrindo com terra, mas sempre molhando. Quando começa a perceber que ela vai ficando seca, molhar, mas não a ponto de encharcar. E ela está pronta. Eu coloco ela num cantinho, daqui a pouco eu vou ter matéria orgânica para adubar qualquer planta, qualquer canteiro, qualquer plantação que eu fizer dentro do apartamento. Eu quero plantar cenoura. Eu vou colher 2, 3 cenourinhas, mas eu vou ter o prazer de comer a cenoura dentro do apartamento. Eu posso utilizar a minha compostagem. A segunda dica é essa caixinha aqui, feita com filtro de café já usado. Como é que a gente faz? Então, veja. Eu trouxe o café para utilizar aqui na minha composteira, não é isso? Mas ele foi coado nesse filtro de papel. Então, o que a gente pode fazer? Aqui eu já cobri com alguns. Ele pode estar com... Eu posso lavar mais ou menos esse filtro de papel. Né? Então, vou pegar e vou cortar em pedaços. Vamos pegar um pedaço aqui qualquer. Aí a gente vai colar. E eu revisto a minha caixa
com ele. Eu posso passar depois em cima um verniz ou não, depende da tonalidade que eu vou deixar para o meu coador. Mais limpo ou menos limpo. E aí você vai revestir uma caixa, por exemplo, para guardar relógio, para guardar aquilo que a gente quiser. Ok, muito obrigada. Aproveite então as férias para fazer essas dicas.